Fala, proféticos! Sejam muito bem-vindos a mais um quadro Conselhos Pastorais, o seu mais novo quadro favorito do YouTube, onde você pergunta e o profético aqui responde. E vamos para a pergunta de hoje. A pergunta de hoje é: devemos ou não fazer tatuagem? Então, por que as pessoas têm tantas dúvidas sobre esse assunto? Provavelmente esse assunto está voltando a ser comentado por causa de uma igreja onde o pastor, o responsável pela igreja, ele convida um tatuador para, num evento da igreja, reunir jovens ou outras pessoas que gostariam de estar ali e tatuar no seu pulso um versículo da Bíblia como uma questão identitária de que elas estavam cumprindo a sua missão, cumprindo o seu chamado e carregavam no seu corpo as marcas de Cristo, como o apóstolo Paulo fala, as marcas do Evangelho. E por que é importante a gente falar sobre esse assunto nos dias de hoje? Porque ainda há muitas pessoas que vivem com a mentalidade legalista, com um pensamento muitas vezes retrógrado e ultrapassado e sem embasamento bíblico. Nossos princípios devem ser embasados na palavra de Deus, não em nossas opiniões pessoais, não em nossos achismos, não tem a ver com se eu gosto ou não de tatuagem. Mas eu quero compartilhar com você hoje se isso é bíblico, isso é antibíblico, isso fere os princípios do Evangelho. Será que essa é a melhor forma de agir enquanto comunidade? E eu queria responder a esses questionamentos, não apenas sobre não fazer ou fazer tatuagem, mas será que, se for possível fazer, existe uma forma bíblica, uma forma coerente, uma forma respeitosa de fazer? Ou realmente tatuagem é algo antibíblico, é algo que fere os princípios da palavra de Deus? Mas antes de entrar nesse assunto, quero te desafiar a curtir esse vídeo, compartilhar com outros que também podem ser abençoados e deixar o seu comentário aqui. Se você ainda não segue o nosso canal no YouTube, chegou o momento de você clicar aqui e começar a nos seguir. E eu quero começar falando sobre o versículo mais comentado sobre esse assunto da tatuagem. Está lá em Levítico, capítulo de número 19, verso de número 28. Diz assim: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem marcas em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Irmãos, é preciso a gente esclarecer o contexto em que esse versículo, em que o livro de Levítico ele é escrito. O povo de Deus ele está sendo orientado, ele está sendo conhecido por Deus e conhecendo a Deus. Então Deus vai dar as suas leis, vai dar os seus princípios para o povo hebreu que está sendo formado, sendo forjado. E esse povo, ele vive uma sociedade onde existem outros povos. Existem povos com suas culturas, com suas religiões, com suas ideologias. Então Deus, para trazer uma coerência, trazer um entendimento claro sobre o que ele esperava do seu povo, então Deus orienta Moisés a escrever esse texto. Então o contexto aqui é de uma sociedade onde existiam leis civis, onde existiam leis cerimoniais. Não há uma proibição clara, deixa eu deixar isso claro. Não há uma proibição explícita na palavra de Deus contra o uso de tatuagem. E eu não estou dizendo aqui, calma, não estou dizendo aqui que eu vou fazer apologia à tatuagem. Mas o texto está dizendo sobre a questão cultica, litúrgica, de fazer marcas no corpo como cultuar os mortos, como os cananeus praticavam. Então, era uma cultura pagã, os pagãos, a forma deles cultuarem, eram fazendo marcas no corpo, fazendo cortes no corpo, que não se aplica aqui à tatuagem em si. Mas eu quero deixar claro aqui que nem tudo que não é proibido explicitamente na palavra de Deus
é correto, porque nós temos princípios que nós precisamos carregar e são esses princípios que nos norteiam. Boa parte deles, ou a maioria deles, estão no Novo Testamento, mas carregam sim também esses princípios da antiga aliança, não a lei cerimonial, não a lei civil abolida em Cristo, mas nós cremos que esses princípios caminham conosco até os dias de hoje. Um dos princípios, a Bíblia diz que nós devemos ter cuidado, ter zelo com o nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. O texto bíblico de 1 Coríntios vai dizer que nós precisamos saber que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, de forma que, se ele não é nosso, se ele é de Deus, se ele é do Espírito Santo, então nós precisamos consultar o Senhor, consultar a palavra, entender os princípios da palavra de Deus para então decidirmos como vamos agir. O texto também vai dizer, lá em Romanos 12, verso número 1, que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o nosso culto racional. Ou seja, nós não podemos agir de forma leviana, de forma que seja a nossa vontade a ser estabelecida, quando na verdade, se nós nos convertemos, nós precisamos nos submeter à vontade estabelecida por Deus em sua palavra. Os princípios da palavra de Deus valem muito mais do que a minha e a sua opinião. Amém? Então a questão aqui não é apenas se isso é ou não permitido, isso é ou não certo, errado, é ou não pecado. A questão é, isso glorifica a Deus? Isso edifica? Isso de alguma forma pode levar irmãos a tropeçar? Então o questionamento não diz respeito a poder ou não fazer, mas a forma, se há uma forma, como ela deve proceder, como deve ser feita, e nós devemos ter em mente quem nós somos em Cristo Jesus. E eu quero dizer para você, tatuagem é pecado? Não, mas pode ser. Essa é a resposta. Não, mas pode ser. Mas como assim, pastor? Porque o fazer a tatuagem em si pode não ser pecado, mas a Bíblia vai dizer que nós precisamos tomar cuidado com a intenção com que nós fazemos aquilo que fazemos. Na Bíblia, Deus, desde o Antigo Testamento, mas principalmente em Cristo Jesus, trouxe a evidência de que o comportamento ele deve ser uma consequência natural de uma intenção do coração. Então, Deus diz assim, através do profeta: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus vai dizer, olha, vocês fazem para ser respeitado pelas pessoas, para ser aplaudido pelas pessoas, vocês contribuem, ajudam os necessitados, vocês oram nas praças, vocês jejuam, fazem longos jejuns para serem reconhecidos como pessoas espirituais, pessoas cheias de Deus, mas vocês fazem isso para ser aplaudido, para ser reconhecido, para ser aprovado por homens. Entendam que vocês já receberam o seu galardão. O que Jesus ensina quando ele exorta os fariseus, ele ensina que muitas vezes a nossa motivação, a nossa intenção, o propósito do nosso coração pode fazer com que coisas santas sejam feitas de maneiras pecaminosas. Orar é santo? Devemos orar? É lógico que devemos orar. Jejuar é santo? Devemos jejuar? É lógico, uma prática, uma disciplina cristã. O próprio Jesus jejuou. Devemos ajudar, dar esmola, suprir os necessitados? É lógico, é uma prática bíblica, cristã. Mostra de alguém que tem um coração como o de Cristo, generoso, compassivo, misericordioso. Porém, nós não devemos fazer isso com a motivação, com a intenção errada. E quando que o pecado pode tomar esse lugar quando diz respeito à tatuagem? Quando que a tatuagem pode de fato ser um pecado? Quando fere a sua submissão. Quando fere a submissão a Deus, quando fere a submissão ao seu pai, sua mãe, seus pais, quando fere a submissão ao seu esposo, quando fere a submissão até mesmo aos líderes da sua igreja. A palavra de Deus vai dizer que nós devemos honrar os nossos pais e as nossas mães. Então, se o meu pai, se a minha mãe, eu estou sob a tutela deles, moro com eles na mesma casa, eles são responsáveis, representantes legais sobre a minha vida, sobre a sua vida, e eles são contrários, eles não concordam com a prática de fazer tatuagem, então se você faz, você está ferindo essa submissão e isso se torna pecaminoso. Quando o seu esposo ele entende que isso
não deve ser feito por você, não é o tempo de fazer. Então, a Bíblia diz também lá que a mulher deve ser submissa ao seu esposo, Efésios 5, versos 22 a 24, vai falar da submissão da mulher no casamento. Então, isso fere a integridade conjugal, fere o amor. Então, isso também precisa ser deixado de lado. Quando na sua igreja, a Bíblia vai dizer em Hebreus, a Bíblia diz que nós devemos nos submeter aos nossos líderes. Então, se fere a doutrina da sua igreja, se fere aquilo que os seus líderes ensinam como princípios, eles creem que essa é a verdade da palavra de Deus, com zelo pela sua vida, então você deve entender que não é prudente, é desrespeitoso, é desonroso, é pecaminoso se você toma a atitude de fazer tatuagem, ainda que a orientação da doutrina da sua igreja seja contrária a isso. Quando que a tatuagem pode de fato ser um pecado? Quando ela promove motivações, intenções, propósitos contrários à vontade de Deus expressas na sua palavra. Como assim, pastor? Você fazer uma tatuagem com algo expressamente que ofende ou debocha da fé cristã, seja um símbolo, seja uma frase que de alguma forma deturpa a verdade da palavra de Deus, fere a palavra, um xingamento, é algo que fere os princípios da palavra de Deus. A Bíblia diz que não deve sair palavra torpe da nossa boca. Não está saindo da boca, mas está expresso no seu corpo. Então isso é pecaminoso. A tatuagem num lugar sensual para promover sensualidade, pecaminoso. Aí pode entrar a questão da idolatria. Uma tatuagem de um lugar, de uma pessoa, o nome de uma pessoa, a face de uma pessoa, um time, né, de futebol. Não, porque eu vivo por ele, eu morro por ele, pelo meu time. E você tatua isso no seu corpo como uma forma identitária de eu e esse time somos um, eu e essa pessoa, ela já foi, mas ela está em mim, ela faz parte de mim. E como uma forma talvez de você querer honrar e não saber como você faz com essa motivação. Então isso é pecaminoso. Pastor, já fiz. E agora? Já fiz uma tatuagem com o nome da minha mãe. Agora eu vou arrancar o meu braço, como diz a palavra de Deus? Não, você não deve arrancar o seu braço, mas você deve se arrepender da motivação com a qual você fez o que você fez. Se era honrar sua mãe, você pode honrar sua mãe de diversas formas. Por mais que ela não esteja mais aqui, você pode honrar a memória dela sendo alguém que inspira, alguém que as pessoas podem olhar e podem falar, olha, esse é filho de Dona Maria, realmente ele é bondoso como ela, ele é generoso como ela, ele é fiel a Deus como ela é mulher, homem de oração, mulher de oração como ela era também uma mulher de oração. Essa é uma forma mais nobre, mais bíblica, mais coerente de você honrar alguém que você ama e não está mais aqui. Mas entendemos que, biblicamente, você marcar o seu corpo com o nome de alguém, com a imagem de alguém, fere o princípio da palavra de Deus de não criar ídolos, não criar imagens de coisas ou de pessoas que estão tomando a primazia, o centro do seu coração no lugar de Deus. Não quero dizer que essa pessoa não é importante, mas é importante destacar que há outras formas de honrar. Agora, diante da atitude desse pastor, é preciso a gente destacar que a Bíblia, ela fala do local de reunião, do culto, como um lugar onde Cristo é adorado, onde pessoas se reúnem com o mesmo propósito, não a autoglorificação, não o ego, não o culto à pessoa, à personalidade, mas sermos disciplinados por Deus e por sua palavra, nos voltarmos para Deus. O foco do templo à igreja, quando nos reunimos em comunhão, em comunidade de fé, é para que a gente possa comungar da mesma fé, para que a gente possa louvar ao mesmo Deus. É um propósito de unidade, unidade. E a gente não vive unidade fazendo qualquer outra coisa onde o foco é o homem. O homem não deve ser o foco do culto ou do ambiente litúrgico, do templo. O templo é um local onde pessoas vão para se parecerem menos com elas mesmas, para se lembrarem menos delas mesmas, para que sejam esquecidas, para que seus problemas fiquem do lado de fora, para que Deus, Cristo, o Espírito Santo, a Trindade seja entronizada, glorificada, exaltada. Então o louvor, a sua presença, suas roupas, a forma como você se comporta, a palavra, tudo deve ter como foco Cristo.
os princípios de Deus sendo reconhecido, ele sendo honrado, a sua presença, o temor do Senhor sendo reverenciado quando sua presença é manifesta em meio ao seu povo. Desde o Antigo Testamento, as pessoas iam ao tabernáculo e ali eles sabiam que a presença de Deus era manifesta. Então, o tabernáculo é o lugar onde a presença de Deus era manifesta. Então, a igreja não pode ter outro foco senão ser um lugar onde nós nos reunimos para buscar a presença de Deus. É lógico. Existem formas de fazermos isso, então podemos fazer algo evangelístico, fazer gincanas, fazer algum tipo de evento onde podemos atrair pessoas que não conhecem a Deus, ou que às vezes não teve uma experiência de conversão, pessoas que se afastaram do evangelho, então se ajuntar aos cristãos e ali ter essa experiência dentro da comunidade para então ser alcançada, ter esse propósito evangelístico, é lógico. A igreja também serve para isso. Lembrando que o propósito evangelístico é para atrair as pessoas para Cristo. Não é atrair as pessoas para um programa, não é para atrair as pessoas para uma denominação, não é atrair as pessoas para fazerem parte do hall de membro da igreja. É atraí-las a Cristo. Na verdade, quem atrai é o Espírito Santo. Nós somos apenas aqueles que vão ser o porta-voz, vão ser aqueles que vão ser a ponte para que essas pessoas venham ao templo. Amém? Então, não estamos aqui para julgar o coração das pessoas, dizer se a motivação era incorreta, se de fato esse pastor estava com tal intenção, mas olhando para a palavra de Deus, nós entendemos que como pastores, como líderes do rebanho que o Senhor nos confiou, nós temos uma responsabilidade enorme. E uma dessa responsabilidade, um dos encargos dessa responsabilidade é proteger as ovelhas de modismos, de cultura, de sincretismo religioso, de qualquer coisa externa aos princípios da palavra. Então, o propósito do pastor é ser fiel e expor a escritura, ensinar o rebanho, proteger o rebanho, instrumentalizar, ou seja, edificar o corpo, prepará-los, dar a eles equipamento, inclusive espiritual, né? Instruir na palavra, para que eles possam de fato, entender como agir e como viver no mundo. Então, meu papel como pastor não é apenas pregar a Bíblia. Meu principal papel como pastor é ensinar as pessoas a ler a Bíblia corretamente. Não depender de mim, não depender de outro homem, mas é mostrar para elas um caminho onde elas podem ir a Deus. Elas têm livre acesso a Deus. Mas hoje, muitas vezes, as pessoas são influenciadas por pastores, por influências nas redes sociais, que querem prender as pessoas a si mesmo. Esse não é o nosso propósito aqui. Nós cremos que tudo que nós fazemos com muito temor, crendo que seremos cobrados pelo Senhor por conta disso. Então, não acho uma postura prudente levar pessoas à igreja, ao templo, com essa motivação de fazer uma tatuagem, marcar o corpo. E aqui eu deixo um conselho. Você quer marcar o seu corpo com uma tatuagem? Quer? Busque a Deus. Busque a Deus. Quer marcar? Comece marcando a sua alma, o seu espírito. A Bíblia vai dizer que o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Começa orando, buscando a palavra, se enchendo de Deus. Que a sua marca seja de alguém cheio do Espírito Santo. E aquilo que você vai fazer vai ser consequência da direção, do guia, do nosso maior guia, o Paracletos, o Espírito Santo. Então não haja por motivação, não haja por modismo, não haja por modinha, não haja por influência de pessoas, mas haja consciente de quem você é e aquilo que Deus espera de você. E muitas vezes o que Deus espera de você é não fazer tatuagem, é viver uma vida santa, uma vida diferente no mundo. Amém? Deus abençoe sua vida, espero que você tenha sido abençoado com esse vídeo e quero te convidar a comentar aqui, dando sugestões para mais perguntas que podamos estar respondendo, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo Conselhos Pastorais.